Olá, eu sou Alexander Rossato, médico ortopedista, especializado em cirurgia da coluna vertebral. Faço parte do grupo e do Centro de Excelência de Escoliose da ACD e do Núcleo de Deformidades Vertebrais do Sírio-Libanês. Hoje eu vou falar sobre a técnica bipolar no tratamento das deformidades vertebrais. Bom, o sistema bipolar é um sistema menos invasivo do que a tradicional artrodese que a gente está habituado a ver no tratamento das escolioses, que serve para a correção das deformidades vertebrais, onde nós realizamos uma fixação proximal e distal. Essa fixação proximal ela é feita através de ganchos, como eu vou explicar adiante, e a fixação distal normalmente é feita com a fixação da pelve pela técnica do parafuso ilio-sacral. E quando a gente fala em técnica menos invasiva em comparação à artrodese, essa técnica não está relacionada somente ao tamanho da incisão cirúrgica. Existem outros fatores extremamente importantes e mais importantes do que o tamanho da incisão cirúrgica, como, por exemplo, o tempo cirúrgico, ou seja, nós reduzimos em praticamente 4 horas o tempo cirúrgico com a técnica bipolar. Em relação à perda sanguínea, nós temos uma perda sanguínea que é menor do que a metade da artrodese por via posterior. A extensão da área onde a gente faz a lesão tecidual, ela é bem menor. Os riscos cirúrgicos também são menores. E, obviamente, você fica menor tempo no ato operatório, você tem uma menor exposição também à irradiação. E as indicações, elas estão pautadas nas escolioses de início precoce, ou seja, aquelas que iniciam antes dos 10 anos de idade, qualquer que seja a causa, as neuromusculares, que talvez seja, para mim, o melhor emprego dessa técnica, as idiopáticas infantil e juvenil, e as deformidades congênitas, onde a gente utiliza essa técnica como sistema de crescimento quando você tem a falha do tratamento conservador. Em algumas situações na escoliose do adulto, onde esse paciente não oferece uma condição clínica favorável para a gente realizar a artrodese, nós temos essa técnica como uma boa alternativa, seja nas escolioses degenerativas do adulto ou nas escolioses neuromusculares no paciente esqueleticamente maduro. A grande vantagem dessa técnica é se tratar de uma técnica menos invasiva, com menor morbidade aos pacientes, onde você pode preservar o crescimento desse tronco. Você tem um potencial de correção das obliquidades pélvicas, no caso das escolioses neuromusculares, muito grande. Você tem uma diminuição do risco de soltura dos parafusos proximais de pull-out pelo fato de você utilizar os ganchos. Hoje nós disponibilizamos, como eu vou mostrar adiante, a técnica com um conector automático, onde você não precisa realizar inúmeras cirurgias para o alongamento. E esse sistema, existe uma grande possibilidade para ele ficar como definitivo e você não precisar reverter essa técnica por uma artrodese. E o porquê que é importante a gente preservar o crescimento? Esse gráfico ele nos mostra que o crescimento, nós temos a época do crescimento rápido, que é o primeiro estirão, dos 0 aos 3 anos, depois da adolescência. Porém, quando nós atingimos 10 anos de idade, apenas 50% do volume pulmonar ele está desenvolvido. Então, se você faz um procedimento que acarreta a parada do crescimento do tronco, você vai ter um crescimento ali do volume pulmonar sem que o tronco cresça concomitantemente. Então, existem alguns trabalhos que mostram que crianças que foram submetidas a uma artrodese precoce, quando na adolescência, sofreram com uma restrição pulmonar de moderada a grave. Então, a técnica bipolar, como a gente observa aqui, tem um acesso proximal torácico alto, um acesso lombar que pode ser até menor do que essa incisão,
para a colocação do parafuso transilíaco sacral. Na região proximal, a fixação é feita com o que a gente chama de duplo claw, ou seja, são dois conjuntos de garras, onde nós utilizamos dois ganchos supralaminares, aqui normalmente instalados na lâmina de T1 ou T2, e dois ganchos pediculares. Em seguida, nós pulamos uma vértebra e fazemos a mesma fixação nas vértebras adjacentes inferiores. Embaixo, nós realizamos a fixação da pelve com um parafuso transilíaco sacral, como eu vou mostrar adiante. E essa haste ela é passada por um trajeto submuscular, não havendo a necessidade de você realizar a incisão em toda a extensão da coluna vertebral. Então, a região proximal, como eu disse, é fixado com duplo claw através de ganchos laminares, supralaminares e ganchos pediculares. Quando nós utilizamos a fixação com um parafuso pedicular, a gente observa que existe uma força de arrancamento maior, que nós denominamos como pull-out. Quando nós utilizamos a técnica com os ganchos, nós temos uma força de arrancamento posterior muito menor. Além que esse tipo de fixação, ela acaba ocorrendo sobre um osso cortical que é muito mais resistente do que o osso esponjoso, onde o parafuso normalmente fica alojado. E aqui nós observamos à direita o raio-x mostrando em AP como fica essa fixação. Então essa fixação ela é montada, é colocado o conector, porém, a haste depois é passada por via submuscular. Já o parafuso iliosacral é um parafuso tricortical, onde ele transfixa a tábua ilíaca e se aloja no corpo de S1, como a gente observa nessa figura aqui ilustrativa. Então, você tem um gabarito, que eu vou mostrar nos próximos slides, que direciona esse parafuso em direção ao corpo de S1, onde ele vai se alojar. Obviamente, isso é feito com um certo cuidado, normalmente a gente realiza isso com o auxílio da escopia, porque um direcionamento posterior, você pode colocar o parafuso no interior do canal medular, ou mesmo um direcionamento anterior, você tem que lembrar que aqui estão os vasos, principalmente a aorta. Então, existem inúmeros modos, inúmeras maneiras de fixar o ilíaco, desde o Galveston lá atrás até os parafusos de ilíaco que fica entre a tábua interna e a tábua externa pela técnica LAR. Porém, sem dúvida nenhuma, esse tipo de fixação talvez seja a mais estável. E por que isso? Porque é um parafuso tricortical, ou seja, ele atravessa a tábua ilíaca externa, a tábua ilíaca interna e a cortical da parede de S1. Então é um parafuso cuja estabilidade nos dá uma possibilidade muito grande de correção de obliquidade pélvica, obliquidades graves, obliquidades importantes, porque você pode realmente exercer uma força corretiva bastante potente em cima deles. Então aqui é uma ilustração da técnica, onde normalmente você faz uma incisão na linha média, pequena, até a fáscia muscular. Você, a partir da face, você abre pela via de Wiltz lateral, localizando ali o foramen de S1 e a articulação L5-S1, onde vai entrar o conector. É montado um gabarito, como vocês observam aqui, e o parafuso vai entrar lateralmente na tábua ilíaca. Então aqui a escopia mostrando o conector e o guia por onde vai entrar o parafuso, transfixando o ilíaco, passando dentro do conector e o parafuso se alojando no corpo de S1. Então aqui a imagem em perfil com o conector. A gente tenta sempre direcionar o parafuso em direção ao promontório, tomando cuidado para não direcionar muito superiormente, porque ele vai invadir o disco de L5-S1. Aqui já o parafuso passando no interior do conector e se alojando no corpo de S1.
Aqui a visão de frente dele. Você observa que ele respeita o limite do platô superior de S1 e aqui montado bilateralmente. Então, isso dá uma fixação extremamente estável para esses conectores para você exercer a correção da obliquidade pélvica. Com isso, nós conseguimos corrigir deformidades extremamente importantes como essa, onde o paciente tinha uma elevação da pelve direita extremamente importante e, através da técnica bipolar, nós conseguimos obter um resultado, além do alinhamento do tronco, da compensação do plano coronal, mas também do nivelamento da bacia. E o Milady, que é o detentor da técnica, que é a pessoa que mais tem experiência no mundo, a qual treinou muitos cirurgiões brasileiros, ele mostra, através desse trabalho, uma casuística extremamente alta de quase 170 pacientes que foram submetidos à técnica bipolar, através da correção para uma escoliose neuromuscular, e ele obteve quase 80% de correção da pelve e uma taxa de complicação muito baixa quando comparada com as outras técnicas de fixação do ilíaco, principalmente os parafusos ilíacos tradicionais, né? E um grande avanço da técnica bipolar, porque a técnica bipolar utilizada para a escoliose de início precoce, você tem uma reserva de crescimento, porém, a cada 9, a cada 10 meses, você precisa fazer um pequeno procedimento para o alongamento desse dispositivo para que acompanhe o crescimento dessa criança. E a partir de agosto de 2022, nós tivemos a disponibilidade do conector automático de Nemost, que é um conector onde ele automaticamente acompanha o crescimento da criança, não havendo a necessidade de novos procedimentos para o alongamento. Então a gente observa aqui o conector tradicional, que é um conector dominó comum, onde normalmente para fazer o alongamento nós soltaríamos as porquinhas da parte lateral do conector e tudo que a gente observa aqui seria a nossa reserva de crescimento. Então você abre, desconecta a parte lateral do conector e faz uma distração distal subindo e consumindo essa haste, essa reserva de crescimento. O Nemost, ele muda um pouquinho. Você vê que o formato do conector ele é diferente aqui. E você tem a reserva de crescimento e não há necessidade de você fazer procedimentos seriados para o alongamento. Então, a maior indicação são as escolioses de início precoce, ou seja, pacientes imaturos esqueleticamente, que têm potencial de crescimento. Na minha forma de pensar, a melhor indicação é para a escoliose neuromuscular, porém a experiência do Milady, ela se estende para as escolioses congênitas, para as escolioses idiopáticas infantil e juvenil. Nós temos 2 tamanhos de Nemost que você vai adaptar conforme a previsão de crescimento, o tamanho da criança. Então nós temos uma reserva de crescimento de 50 milímetros e temos uma reserva de crescimento de 80 milímetros. E a grande vantagem, obviamente, é você não ter a necessidade de submeter esses pacientes a inúmeros procedimentos. Então é uma cirurgia única que você faz, você vai diminuir e expor menos esses pacientes à internação, aos procedimentos anestésicos e, consequentemente, diminuir o índice de complicação. Quando realizamos os procedimentos de alongamento, normalmente as incisões ficam muito próximas ou na mesma localização. E isso aumenta muito o risco de deiscência e risco de infecção. Então, o Nemost é uma forma da gente prevenir esse tipo de complicação. E como que é feito esse crescimento automático? Esse crescimento ele pode ser obtido de forma passiva, obtido pelo próprio crescimento do paciente, pelo próprio desenvolvimento do paciente, ou um alongamento ativo, onde a gente conta com o auxílio dos fisioterapeutas ou uma simples orientação aos pais e cuidadores de fazerem uma pequena tração periodicamente para que esse dispositivo se alongue, como a gente observa aqui nesse caso, onde a gente tinha uma reserva de crescimento com uma extensão maior e aqui já consumindo com o passar
do tempo. Então aqui vocês observam a distância entre o conector, o crosslink e o conector Nemost, e essa distância é aumentada após 1 ano da realização da cirurgia, sem a necessidade que esse paciente passe por um outro procedimento cirúrgico. Essa montagem com Nemost, ela pode ser utilizada, como eu disse, nas escolioses neuromusculares, que na minha forma de pensar é o melhor emprego para essa técnica, mas também nos pacientes com escoliose congênita, idiopática, infantil e juvenil. Porém, a montagem acaba sendo diferente. Nos pacientes onde a gente fixa a pelve, ou seja, utiliza o parafuso ilio-sacral, a reserva de crescimento ela fica para cima, ela fica cranial e lateral à haste que vem de baixo. Quando você faz a montagem sem a fixação do ilíaco, em pacientes que normalmente são pacientes que deambulam, você faz a fixação distal com parafusos pediculares, como a gente observa aqui, um quadrado montado. O Nemost é montado o contrário, ou seja, a reserva de crescimento ela vai ficar medial e para baixo, inferior. Aqui a gente observa que é uma reserva de crescimento, um Nemost de 80 milímetros, e aqui um Nemost de 50 milímetros. Então aqui um exemplo de um paciente com escoliose idiopática, juvenil, com uma curva extremamente importante já, com 63 graus, Risser zero, ou seja, com potencial de piora bastante importante, cujo tratamento conservador não foi eficaz. E foi submetido ao tratamento com o sistema bipolar. Então nós observamos que foi feita uma fixação com parafusos pediculares e a reserva de crescimento ficou para baixo. Esse é um trabalho do Miladi, com 21 casos. Hoje a casuística dele é bem maior do que essa. Hoje, esse trabalho foi publicado em 2021. O segmento é um segmento ainda pequeno, quase que não chegou a 4 anos, mas que observou uma melhora importante e progressiva da curva e da obliquidade pélvica. Então, você consegue corrigir agudamente no ato operatório essa deformidade, e às vezes uma deformidade residual com o próprio crescimento a gente observa, principalmente uma redução da obliquidade pélvica. E apenas 3 casos, o Nemost, o conector automático, ele perdeu a capacidade de expansão, necessitando revisão. E em nenhum caso desses ele reverteu para uma artrodese. Todos os casos permaneceram como tratamento definitivo. Então essa foi a primeira paciente tratada no Brasil com o sistema automático do Nemost, quando o Miladi esteve no Brasil. Foi em agosto de 2022, era uma criança com paralisia cerebral, não deambuladora, ou seja, com a função motora grau 5, com 8 anos, ou seja, imatura esqueleticamente e baixo peso, 20 quilos. Uma curva típica da paralisia cerebral, que é uma curva tóraco-lombo-pélvica, uma obliquidade pélvica de 15 graus e uma curva de 72 graus, e no perfil um padrão cifótico da deformidade. Essa paciente inicialmente foi feito o tratamento com colete, tipo TLSO, essa curva continuou progredindo e a paciente não se habituava ao uso do mesmo. Então ela foi submetida à fixação com a técnica bipolar associado ao conector automático Nemost. Então a gente observa aqui a reserva de crescimento dela, de 80 milímetros, tá? Ou seja, nós estamos completando aí quase 2 anos de tratamento, e no perfil a fixação clássica com o duplo cló proximal torácico e a fixação com os parafusos iliosacrais. E aqui a gente observa o pós-operatório imediato, 3 a 4 dias após a cirurgia, com uma correção bem satisfatória tanto da coluna, do alinhamento do tronco, quanto da obliquidade pélvica. E aqui a evolução dela, que talvez é o caso mais antigo que nós temos, onde a gente observa o crescimento e o desenvolvimento do sistema, acompanhando assim o crescimento da criança, né? E aqui ela clinicamente, após a cirurgia imediatamente e depois de 1 ano após a cirurgia, vocês observam que o comprimento do tronco dela aumentou bastante,
sem a necessidade de procedimento cirúrgico para o alongamento. Um outro recurso extremamente importante que a gente acaba recorrendo é o halo craniano. A recomendação do Milady é utilizar o halo craniano pelo menos intraoperatório em todos os casos. A gente seleciona os casos que a gente vai utilizar o halo. Quando a gente, nas curvas mais graves, principalmente acima de 100 graus e rígidas, nós utilizamos o halo pré-operatoriamente. Por um período aproximado de 4, 6, às vezes estendendo até 8 semanas, esses pacientes eles utilizam o halo, seja quando estão deitados, sejam quando estão na cadeira, como a gente observa na foto, ou mesmo utilizam esse halo quando deambulam com um andador. Nós dispomos esses andadores com atração. Normalmente utilizamos pré-operatoriamente esse halo, iniciando com 10% do peso da criança e vamos fazendo o acréscimo de 250 a 500 gramas por dia e fazendo controle radiográfico semanalmente para ver a evolução e a correção progressiva dessa deformidade. Nos casos mais graves, com uma melhor flexibilidade, com uma flexibilidade mais moderada, nós não usamos o halo pré-operatório, mas usamos o halo intraoperatoriamente. Então, o paciente anestesiado para fazer a cirurgia, nós instalamos o halo e colocamos ele posicionado, como a gente observa aqui. Nesses casos, nós utilizamos na cabeça 30% mais ou menos do peso da criança, com o halo craniano, e fazemos uma contratração assimétrica, tentando colocar mais peso do lado onde o paciente apresenta a pelve mais elevada. Isso nos dá uma possibilidade de um melhor posicionamento desse paciente, como a gente observa aqui na figura. Quais são as vantagens de utilizar a tração no pré-operatório? A primeira e principal é flexibilizar essa curva para que você obtenha uma melhor correção com a cirurgia. Porém, muitas vezes esses pacientes eles não têm uma condição clínica favorável para ser submetido a essa cirurgia e o período que ele passa na tração, a gente aproveita para melhorar o padrão respiratório deles ou mesmo para fazer alguma suplementação nutricional, um suporte nutricional para que esse paciente ganhe peso para realizar a cirurgia. Outros benefícios da tração, no caso intraoperatório, além, obviamente, da correção melhor da curva e da obliquidade pélvica, é que é muito mais fácil tecnicamente você ter uma coluna melhor alinhada para você instalar os ganchos, conectar a parte superior e inferior, e você também tem um menor sangramento quando você utiliza a tração. Então, esse é um exemplo típico de paciente com uma curva grave, acima de 100 graus, rígida, onde a gente observa que era uma criança de baixo peso, um peso limítrofe para fazer a técnica, ou até mesmo abaixo do que é indicado, que normalmente é por volta de 20 quilos. Uma obliquidade pélvica extremamente importante. Tá? Então, esse paciente, como a gente observa aqui, 106 graus de curva, mais de 70 graus de obliquidade pélvica, talvez a obliquidade seja um agravante maior do que a própria curva do paciente, e que após 8 semanas de tração, a gente obteve uma melhora da curva de 50% e também da obliquidade pélvica. Então, é muito mais fácil a gente operar esse paciente do que esse paciente à esquerda. Durante essas 8 semanas, esse paciente ele recebeu suporte fisioterápico, suporte clínico, suporte nutricional, e aquele paciente que nós iríamos operar com 18 quilos, nós estamos operando hoje com 24 quilos, nessa condição, que é bem diferente dessa. Então, esse paciente ele foi submetido à tração por 8 semanas e nós operamos ele sob tração. Do lado direito, que é o lado que a pelve dele era mais elevada, tem mais peso do que o lado esquerdo. Então, nós fazemos uma tração de membros inferiores de maneira assimétrica e esse é o posicionamento que a gente obteve para fazer a cirurgia. Aqui, a correção final, com um melhor nivelamento da pelve
Eu não sei se por uma fixação convencional da pelve, com parafusos ilíacos convencionais, nós obteríamos esse tipo de correção e a melhora também do alinhamento sagital. Aqui a correção clínica, onde a gente observa o alinhamento tanto no plano coronal quanto sagital do tronco dessa paciente, mas para mim o que mais chama atenção realmente é a correção da obliquidade pélvica. Esse é um outro paciente também grave, que tinha duas patologias, que eram a mielomeningocele associada a uma distrofia congênita, também de baixo peso, onde o sistema seria talvez muito robusto para poder ser utilizado para essa correção dessa deformidade. E nós também optamos pelo tratamento com a tração pré-operatória, já que se tratava de uma curva de 135 graus, e após 7 semanas nós tínhamos uma melhora do padrão da curva e da obliquidade pélvica e um ganho de 4 quilos, ou seja, facilitaria do ponto de vista técnico para a realização da cirurgia e uma melhor condição clínica para esse paciente suportar esse procedimento e ter uma melhor evolução pós-operatória. E foi o que ocorreu. Nós operamos ele sob tração. Então aqui a gente observa já instalada a tração craniana, que já estava no pré-operatório, e no intraoperatório nós instalamos a tração cutânea na pelve, no membro inferior esquerdo, que tinha a pelve mais elevada. E aqui o resultado final, com uma melhora radiológica razoável, né? Porém a melhora clínica talvez ela sobreponha sobre a melhora radiológica. Bom, o que eu gostaria de deixar como mensagem em relação à técnica bipolar. É uma técnica que não veio para substituir a artrodese ou o que a gente está habituado a fazer há mais de década. É uma alternativa como uma cirurgia menos invasiva, com menor risco cirúrgico e menor índice de complicação, tanto intra quanto pós-operatório. Como sistema de crescimento, como um growing system, não tenho nenhuma dúvida que é o melhor sistema que nós dispomos hoje em dia. Obviamente, por ser um sistema um pouco mais robusto, com haste de 5,5, em crianças de muito baixo peso, ela não é possível ser utilizada. Então, hoje nós dispomos do sistema automático de crescimento, que é o NEMOSH. Então, a gente isenta esse paciente de múltiplas cirurgias, múltiplos procedimentos anestésicos. O parafuso ilio-sacral, sem sombra de dúvida, é a forma mais estável da gente fixar o ilíaco para a correção das obliquidades pélvicas. E como uma alternativa à artrodese, ele pode também ser utilizado nos casos onde o paciente não nos oferece uma condição clínica privilegiada para passar por uma cirurgia de grande porte e alta morbidade. Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado.